Leitura do livro de Números, capítulos 29 ao 32, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Números, capítulo 29. E no 7º mês, no 1º dia do mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós um dia de soar as trombetas. E oferecereis em oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada cordeiro, para todos os 7 cordeiros. E um filhote de bode para a oferta pelo pecado, para a oferta por vós. Além da oferta queimada do mês, e a sua oferta de alimentos, e a oferta queimada contínua, e a sua oferta de alimentos, com as suas ofertas de bebida, segundo a sua ordenança, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no 10º dia deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho fareis, mas oferecereis em oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimento será de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, 1 décima para cada cordeiro, para todos os 7 cordeiros. E um filhote de bode para a oferta pelo pecado, além da oferta do pecado pela expiação, e a oferta queimada contínua, e a sua oferta de alimentos, com as suas ofertas de bebida. E no 15º dia deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, e celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. E oferecereis uma oferta queimada, um sacrifício feito pelo fogo de cheiro suave ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimento será de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um novilho, para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada cordeiro, dos 14 cordeiros, e um filhote de bode para a oferta pelo pecado, além da oferta queimada, e sua oferta de alimentos, e a sua oferta de bebida. E no 2º dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos, e as suas ofertas de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo as ordenanças. E um filhote de bode para a oferta pelo pecado, além da oferta queimada contínua, da sua oferta de alimentos e das suas ofertas de bebida. E no 3º dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E as suas ofertas de alimentos e as suas ofertas de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros serão conforme o seu número, segundo as ordenanças. E um bode para oferta pelo pecado, além da oferta queimada contínua, e a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. E no 4º dia oferecereis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros serão conforme o seu número, segundo as ordenanças. E um filhote de bode para a oferta pelo pecado, além da oferta queimada contínua, a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros
serão conforme o seu número, segundo as ordenanças. E um bode para a oferta do pecado, além da oferta queimada contínua, e a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros serão conforme o seu número, segundo as ordenanças. E um bode para a oferta do pecado, além da oferta queimada contínua, e a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. E no 7º dia oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros serão conforme o seu número, segundo as ordenanças. E um bode para a oferta do pecado, além da oferta queimada contínua, e a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. No 8º dia tereis uma assembléia solene. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebidas para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros serão conforme o seu número, segundo as ordenanças. E um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta queimada contínua, e a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas festas solenes, além de vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com as vossas ofertas queimadas e com as vossas ofertas de alimentos e com as vossas ofertas de bebida e com as vossas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 30. E Moisés falou aos cabeças das tribos a respeito dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Se um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, não violará sua palavra. Fará segundo tudo o que saiu de sua boca. Se também uma mulher fizer voto ao Senhor e se ligar com uma obrigação, estando na casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar, todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se o pai se opuser no dia em que ouvir o voto, nenhum dos seus votos e das suas obrigações com que tiver ligado a sua alma será válido, e o Senhor a perdoará, porque seu pai se opôs a ela. E se ela tiver marido quando fizer o voto, ou quando proferir de seus lábios algo que quer ligar a sua alma, e seu marido o ouvir, e se calar no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido se opuser no dia em que ouvir o voto, e anular o voto com que estava obrigada, como também a declaração de seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor a perdoará. Mas todo voto de uma viúva ou da divorciada com que ligar a sua alma será válido. E se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou, e não se opôs, todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu marido anulou os seus votos no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios a respeito dos seus votos ou da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para afligir a alma, seu marido poderá confirmar ou anular. Porém, se seu marido se calar completamente,
dia após dia, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Ele os confirmará porque se calou para com ela no dia em que os ouviu. Mas se de alguma maneira ele os anular, depois de tê-los ouvido, então levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e sua filha, estando ela ainda na sua juventude, na casa de seu pai. Números capítulo 31. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás reunido ao teu povo. E Moisés falou ao povo, dizendo: Armai-vos alguns de vós para a guerra, e ide contra os midianitas, e vingai o Senhor de Midian. 1000 de cada tribo, de todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a guerra. E Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, para a guerra com os utensílios santos, e na sua mão as trombetas para soar. E eles guerrearam contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. E mataram, além dos demais que foram mortos, os reis de Midian, a Eve e a Requém, e a Sur, e a Ur, e a Reba, 5 reis de Midian. Também a Balaão, filho de Beor, mataram pela espada. E os filhos de Israel levaram cativas todas as mulheres de Midian e os seus filhos, e levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. E eles queimaram a fogo todas as suas cidades onde habitavam, e todos os seus grandes castelos. E tomaram todo o despojo de toda a presa, de homens e de animais. E trouxeram os cativos, a presa e o despojo a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel ao acampamento nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, perto de Jericó. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação foram recebê-los fora do acampamento. E Moisés irou-se com os oficiais do exército, com os capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham da batalha. E Moisés disse-lhes: Deixastes vivas todas as mulheres? Eis que elas fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredissem contra o Senhor no assunto Peor, e ali houve uma praga entre a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todos os homens entre os pequenos, e matai todas as mulheres que conhecem algum homem, deitando-se com ele. Porém, deixai viver todas as crianças mulheres que não conheceram algum homem, deitando-se com ele. Conservai-as vivas para vós. E permaneceis 7 dias fora do acampamento. Aquele que tiver matado alguma pessoa, e aquele que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, purificareis a vós e a vossos cativos. E purificarei todas as vossas vestes e tudo que for feito de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todas as coisas feitas de madeira. E Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que haviam ido à batalha: Esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Todavia, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo e ficará limpo. Ainda assim, se purificará com água da separação. E tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. E lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no acampamento. E o Senhor falou a Moisés, dizendo:
toma a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os chefes dos pais da congregação, e divide a presa em 2 partes, entre os que lutaram por ela, que saíram à guerra, e toda a congregação. E tomai para o Senhor o tributo dos homens de guerra que saíram para a guerra, uma alma de cada 500, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomai da sua metade, dai-o a Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada do Senhor. E da metade dos filhos de Israel, tomai uma parte de 50 do povo, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e dai-os aos levitas que têm a guarda do tabernáculo do Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos, e 32.000 pessoas ao todo, de mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele. E a metade dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E o tributo para o Senhor das ovelhas foi de 675. E os bois foram 36.000, dos quais o tributo para o Senhor foi 72. E os jumentos foram 30.500, dos quais o tributo para o Senhor foi 71. E as pessoas foram 16.000, das quais o tributo para o Senhor foi 32 pessoas. E Moisés deu o tributo da oferta alçada do Senhor a Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separou conforme os homens que guerrearam, a metade que pertencia à congregação foi das ovelhas, 337.500, e 36.000 bois, e 30.500 jumentos, e 16.000 pessoas. Da metade dos filhos de Israel, Moisés tomou uma porção de 50, tanto de homens como de animais, e a deu aos levitas que tinham a guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E se aproximaram de Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os capitães dos milhares e os capitães das centenas. E disseram a Moisés: Os teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e não falta homem de nós. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor. O que cada homem encontrou, joias de ouro, e corrente, e pulseiras, anéis, brincos, e para fazer propiciação por nossas almas perante o Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro que traziam, todas as joias bem trabalhadas. E todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, dos capitães de milhares e dos capitães de centenas, foi de 16.750 shekels, pois os homens de guerra haviam tomado despojos para si. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro dos capitães de milhares e dos capitães de centenas e o trouxeram ao tabernáculo da congregação como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Números capítulo 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado, e quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, eis que o lugar era lugar de gado. E vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote de Bom, e Jazer, e Nira, e Esbom, e Eleale, e Zebã, e Nebo, e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado.
Portanto, disseram eles: se acharmos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos em possessão e não nos leve a cruzar o Jordão. E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos para a batalha e nós ficaremos sentados aqui? E por que desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Isto fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia para ver esta terra. Porque quando eles foram até o vale de Escol e viram esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não fossem à terra que o Senhor lhes havia concedido. E a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo momento, e ele jurou, dizendo: certamente que nenhum dos homens que subiram do Egito, a partir de 20 anos de idade para cima, verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram completamente, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quinezeu, e Josué, filho de Num, porque seguiram ao Senhor completamente. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez peregrinar pelo deserto 40 anos, até que toda a geração que havia feito mal aos olhos do Senhor foi consumida. E eis que levantastes no lugar de vossos pais um grupo de homens pecadores para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Porque se vos afastares dele, ele novamente os deixará no deserto e destruireis todo este povo. E eles se aproximaram dele e disseram: edificaremos currais aqui para nosso gado e a cidade para os nossos pequenos. Mas nos prepararemos e nos armaremos diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. E os nossos pequenos habitarão nas cidades muradas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel tenham herdado cada homem a sua herança, porque não herdaremos com eles o ouro do lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está deste lado do Jordão para o Oriente. E Moisés lhes disse: se fizerdes isto, se vos preparardes e armardes para ir à guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, em seguida voltareis e sereis inocentes perante o Senhor e perante Israel. E esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes isto, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza de que vosso pecado vos achará. Edificai cidade para os vossos pequenos e currais para as vossas ovelhas, e fazei aquilo que saiu da vossa boca. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: os teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordena. Os nossos pequenos, as nossas esposas, os nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos cruzarão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, como disse meu Senhor. E Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei a terra de Gileade por possessão. Mas se não cruzarem armados convosco, terão possessões em vós, na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: aquilo que o Senhor falou a teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armados perante o Senhor e entraremos na terra de Canaã, para que a possessão de nossa herança, deste lado do Jordão, possa ser nossa. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés,
filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nas costas e as cidades em seu entorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, e a Atarote, e a Aroé, e a Atarote Zofã, e Jazer, e Joquebea, e Bet-Nira, e Bet-Arã, cidades muradas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e Eleale, e Quiriate-Ataim, e Nebo, e Baal-Meon, com seus nomes mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram para Gileade e a tomaram, e desposaram os amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou ali. E Jair, filho de Manassés, foi e tomou as pequenas aldeias dali, e chamou-lhes Avote Jair. E Noba foi e tomou Quenate e as suas aldeias, e deu-lhe o nome de Noba, segundo seu próprio nome. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Cumprimos mais um dia de leitura programado em nosso plano de leitura bíblica. Se você chegou aqui agora, venha fazer a sua leitura bíblica conosco. Faremos a leitura completa da Bíblia em 1 ano. Faça o download do planejamento no link que está na descrição desse vídeo. E quem esteve conosco até aqui, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.